Shalom, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, que traga sobre você uma renovação de esperança, um renovo de paz e de alegria. Que você tenha uma semana, um mês, um ano abençoadíssimo da parte do Senhor. Estamos aqui para dividir mais uma porção da palavra do Senhor para com a sua vida, daquilo que Deus tem ministrado ao nosso coração. Quero agradecer a você que tem curtido as nossas mensagens, que tem compartilhado. Espero sinceramente que Deus esteja falando profundamente ao seu coração, porque a nossa intenção não é outra a não ser trazer um pouco de alento para a sua vida. Que Deus possa fortalecer os joelhos trementes, as pernas cansadas, que Deus possa realmente estar renovando a sua vida. Essa é a nossa vontade. Hoje eu gostaria de estar pensando com você acerca de Gideão. É um homem simples, um homem de uma cidade pequena, de uma família humilde, a quem Deus olha para ele e o chama para liderar o povo de Israel contra os midianitas. É interessante pensar nisso, né? Porque às vezes nos preocupamos tanto com capacidade, às vezes nos preocupamos tanto com questões burocráticas, e Deus, na verdade, ele olha, como ele disse para Samuel, o coração, ele não olha para a aparência. Como diz, né, o ditado que nós temos por aí, é que Deus, ele capacita quem chama. Deus não se preocupa em chamar os capacitados, mas ele capacita quem chama. Obviamente que nós temos que nos capacitar, obviamente que nós temos que estudar, obviamente que nós temos que ler a palavra, temos que orar, temos que nos consagrar, mas sabendo que quem chama e quem prepara é o Senhor. E Deus então olhou, após um período de sofrimento de Israel nas mãos dos midianitas, e Deus olha para o seu povo com misericórdia, que é aquilo que Deus tem de melhor e de precioso, pelo menos em relação à nossa vida, que é a sua misericórdia, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E Deus, com a sua misericórdia, ele olha para Israel e ele vê um homem chamado Jerubbaal, que na verdade nós conhecemos como Gideão, né? E Deus olha para aquele homem, como eu já disse, simples, de uma família simples, de uma família humilde, e Deus escolhe aquele homem para liderar o seu povo. Deus viu em Gideão alguma coisa de muito especial. Acredito que Deus achou a Gideão, assim como ele achou a Davi, assim como ele me achou, ele achou você que está ouvindo esta mensagem também. Mas o que eu posso ver na vida de Gideão é que Gideão, ele era estrategista. Ele, apesar de ser humilde, apesar de viver numa cidade pequena, de uma família pequena, mas ele era estrategista, porque a Bíblia nos conta que os midianitas sempre vinham para roubar o trigo, para roubar a colheita de Israel. E Gideão, então, a Bíblia diz que o anjo encontra Gideão malhando trigo no lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uvas, né, de fazer vinhos, enfim. E Gideão estava ali, porque certamente ele pensou, bom, esse aqui será o último lugar que os midianitas vão pensar ou imaginar que eu possa estar, porque ele sabe que lagar é lugar de uva e eu vou estar aqui malhando trigo. E a Bíblia diz então que o anjo do Senhor, ele se assenta debaixo do carvalho e ele observa a Gideão malhando trigo. Então ele faz o convite a Gideão, né? Isso está lá em Juízes capítulo 6. Não, eu não estou me prendendo à leitura, porque eu sei que é uma passagem bem conhecida, que você conhece, mas lá em Gideão, capítulo 6, você pode ver isso, que o anjo se aproxima dele e fala para ele, o Senhor é contigo, homem valente, né? Valente porque ele não se amedrontou, não que Gideão tenha mostrado atos de valentia numa guerra ou coisa parecida. Ele não era um homem experimentado a este ponto, mas ele mostrou valentia em não se dobrar diante dos midianitas. Ele mostrou valentia em não querer entregar o fruto do seu trabalho nas mãos do midianita sem que ele tentasse alguma saída para aquela situação. E a saída que Gideão encontrou foi malhar o trigo no lagar.
né? E Deus então olha para Gideão, para aquele homem, como a Bíblia diz, valente, e chama aquele homem e fala com aquele homem. E você conhece bem a passagem, eu não quero me prender isso, mas a Bíblia diz que Gideão, mesmo assim, um anjo falando com ele, conversando com ele, e ele tentando se opor àquela situação, ele começa a dizer que ele é de uma família humilde, o versículo 3 diz assim: ai Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? O que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos do midianita. Então se mirou o Senhor para ele e disse: vai nesta tua força e livra Israel das mãos do midianita. Porventura não te enviei eu? E ele então responde, versículo 15, ele diz: eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor na casa do meu pai. Quer dizer, Gideão não se achava em condição de ser usado. Gideão não se achava pronto, não se achava a pessoa perfeita para aquele trabalho de libertar o povo de Israel dos midianitas. Mas Deus olhou para o coração de Gideão, e Deus viu no coração de Gideão um homem valente e um homem valoroso. Talvez as pessoas não deem valor a você, talvez você seja uma pessoa que esteja sendo colocado de lado, talvez você seja uma pessoa que não esteja tendo grandes oportunidades, e eu sei que isso traz conflito à nossa alma, principalmente quando nós temos um chamado de Deus. Nós entramos em conflito quando queremos fazer e não podemos fazer, simplesmente porque somos colocados de lado. Mas eu quero dar um conselho para você: não se apresse, não tenha pressa. Deus tem um tempo oportuno para todas as coisas. O tempo de Deus te usar, o tempo de Deus te exaltar, ele vai chegar. Simplesmente se mantenha no teu lugar, na sua posição, se mantenha como Gideão, estrategicamente, sabe, deixando que Deus venha fazer aquilo que ele tem que fazer. Não se preocupe, porque o agir, o efetuar pertence a Deus. A nós pertence apenas o descansar, né? O trabalhar é do Senhor. Como diz o louvor que nós cantávamos antigamente: o meu trabalho é descansar em Deus, é confiar em Deus, né? O trabalho dele é fazer acontecer aquilo que ele tem planejado fazer. Então que você possa ter paz no seu coração e não se apressar com as suas atitudes. Mas Gideão foi para a guerra, nós conhecemos bem a história. Ele reúne o povo para ir para a guerra, e Deus chega para Gideão, lá no capítulo 7, diz: Gideão, olha, tem muita gente com você, e se eu der a vitória para vocês com esse pessoal todo, eles vão começar a dizer que foi a força deles que conquistou a vitória, eles não vão dar glória para mim, então vamos começar a diminuir esse pessoal aí, para que eles entendam que sou eu, o Senhor, que estou dando o livramento para Israel. E a Bíblia fala então, Gideão faz um discurso e manda voltar atrás os covardes, os tímidos, e a Bíblia diz que 22 mil voltaram, né, do povo para casa, porque tinham medo e não se achavam preparados para tal combate, né? E no final das contas, onde eu quero chegar, é que sobram 300, e agora sobram 300. E a Bíblia diz que os midianitas eram uma multidão como gafanhotos. Você imagina a situação. Eu às vezes fico imaginando isso aí. Você com 300 homens, ou mesmo você fazendo parte desses 300 homens, e você sendo preparado para uma guerra, para uma multidão como gafanhotos. O seu inimigo, você olha uma multidão, são pessoas preparadíssimas para a guerra, e vocês são apenas 300. E você, obviamente, nós paramos para pensar: gente, o que vai ser de mim? Como que eu vou conseguir? O que eu vou fazer? É óbvio, tem lutas, tem circunstâncias na nossa vida que a gente se encontra exatamente assim: olha, eu não tenho o que fazer, eu não tenho como lutar, eu não tenho como combater, eu não tenho como reagir, porque os meus inimigos são maiores do que eu, né? Eu me lembro de Geazi com Eliseu, você deve se lembrar dessa passagem, quando ele assustadoramente ele chama Eliseu e diz: olha, tem uma multidão aí em nossa volta, e eles vão nos matar, o que nós vamos fazer, como nós vamos fugir?
E a Bíblia diz então que o profeta ora para que Deus abra os olhos de Geazi. E quando os olhos daquele homem são abertos, ele contempla os anjos do Senhor que estavam com eles. E quando Eliseu diz, maior é aqueles que estão conosco. E o que você não deve perder é esta visão. Maiores são aqueles que estão com você, maiores são aqueles que estão comigo do que os nossos adversários. Mas é óbvio que mesmo Gideão como líder, mesmo Gideão tendo sido chamado, o anjo tendo conversado com ele, é óbvio que mesmo ele fazendo as provas que ele fez, você conhece a prova do novelo de lã, Deus, eu vou colocar um novelo de lã aqui, e se a terra aparecer seca, o novelo molhado, então eu vou entender que o Senhor está me chamando. E no outro dia chega ele lá, e a terra toda seca, o novelo molhado, e ele persiste na sua prova, e diz, Senhor, eu quero mais uma resposta. E ele diz, então agora se a terra aparecer seca e o novelo de lã, ou se a terra aparecer molhada e o novelo de lã aparecer seco, então eu vou entender que é o Senhor que tem realmente me chamado. Então, querido, sabe, apesar disso tudo, apesar dessa situação, apesar da prova que Gideão fez, é óbvio que o coração dele temeu. Gideão era um homem como eu, como você, sujeito às mesmas passions. É lógico que existem momentos, existem guerras, que ainda que nós saibamos que Deus nos chamou, ainda que nós entendamos que Deus nos ungiu para aquilo, que nós vamos temer, e que nós tememos, e não são poucas as guerras e as batalhas que nós nos portamos desta forma. E a Bíblia diz então que Deus, entendendo isso, que Deus chega para Gideão, está no versículo 9, o Senhor diz para Gideão, levanta-te e desce contra Israel, porque eu entreguei na tua mão. Aí o 10 ele diz assim, mas se ainda temes atacar, desce tu e teu moço pura ao arraial, e ouvirás o que dizem, depois fortalecidas as tuas mãos, descerás contra arraial. Então desceu ele com seu moço pura até a vanguarda do arraial. Então Deus viu, porque Deus conhece as nossas limitações, querido. Deus conhece as nossas fraquezas. Deus sabe que nós não somos feitos de aço, nós não somos super-homens. Como disse Davi, Senhor, lembra-te que eu sou pó, eu fui formado do pó da terra. E o que eu quero te dizer é que Deus não se esquece disso. Ele sabe exatamente das tuas e das minhas fraquezas. E eu quero te lembrar que o Deus que te chamou, Ele não chamou você porque você era forte, Ele não chamou você porque você foi feito ou era feito de aço, mas Ele chamou você conhecendo as tuas fraquezas, porque Ele quer que você entenda que não é na tua força que você vai conquistar a vitória, não é na minha força que eu conquistarei a vitória, é na força do Senhor dos Exércitos, porque esta peleja que você está enfrentando, você não tem de lutar. Parai, estai quieto e vede o livramento do Senhor. Aleluia, como é bom a gente meditar nisso. Mas, querido, voltando para Gideão, eu disse para você, eu viajo nessa passagem, porque eu fico imaginando essa situação, gente. São 300 apenas como uma multidão. Gideão desce com pura e ele escuta os guardas. Um dos guardas teve um sonho e fala sobre o pão de cevada, e o outro diz, olha, esse não é outro senão a espada de Gideão que vem contra nós. E Gideão se revigora naquilo, sabe, naquele sonho que ele ouviu. É exatamente assim que acontece conosco quando a gente está temendo, que a gente está com medo. Surge aquela voz suave do Senhor através de pessoas, através de vidas abençoadas, e que chegam para nós e diz, olha, continua, porque Deus é contigo. E eu espero ser essa pessoa nessa manhã, que talvez você esteja fraquejando, e eu estou aqui para dizer para você, continua, tenta mais um pouquinho, porque Deus é contigo, querido. Mas sabe, que situação, querido, que situação é de Gideão. Mas eu fico imaginando
o pior, o pior estava por vir, meu querido. O pior estava por vir, porque você, quando vai para a guerra, você espera receber espada, escudo, lanças, né? E vamos lá, vamos ver o que vai dar. Mas não é isso que acontece. Eu fico imaginando a situação do povo e a situação de Gideão como líder. Você imagina que ele reúne os 300 homens, ele fala: olha, o Senhor tem entregue os midianitas às nossas mãos e nós vamos agora partir para a guerra. E ele reúne aquele povo e diz: eu vou passar para vocês as armas que nós vamos lutar. Querido, aí que começa a questão. E a Bíblia diz aqui, no versículo 16: então ele partiu os 300 homens em 3 companhias, deu a cada um deles em suas mãos trombetas, cântaros vazios com tochas acesas dentro dele. E no versículo 17 diz: olhai para mim e fazei como eu fizer. Olhai para mim e fazei como eu fizer. Foi a palavra do líder. Sede meu imitador, disse Paulo, como eu sou de Cristo. Olhe para mim, aprenda a combater o bom combate, aprenda a guardar a fé, porque assim você acabará a sua carreira com grandes benefícios. Querido, eu não sei, eu fico imaginando eu nessa situação ali, sabe, com um soldado pegando na minha mão uma trombeta, pegando na outra mão um cântaro com uma tocha acesa dentro dele. Eu fico imaginando eu olhando para aquela trombeta, para aquela tocha, olhando para meu líder e imaginando: o que eu vou fazer com isso? Eu estou numa guerra e eu estou com trombeta, tocha, cântaro e tocha. O que eu vou fazer com isso? Mas o que eu quero dizer para você aqui, essa palavra que Gideão deu para os 300 foi muito forte. Olhai para mim, conforme eu fizer, vocês vão fazer. O meu conselho para você é: não tire os olhos do seu líder. Não tire os olhos da sua liderança. Porque o líder que Deus te deu foi o líder que Deus capacitou para te conduzir a vencer as suas guerras. O líder que Deus te deu foi o líder que Deus capacitou para conduzir você em vitória, em glória, até o dia se tornar perfeito. Não tire os olhos do seu líder. Ainda que as pessoas falem do seu líder, ainda que as pessoas venham praguejar contra o seu líder, lembra-se, Deus é que escolhe o líder. Deus é que faz o rei se assentar no trono. Deus é que dá unção para um pastor, para um apóstolo, para um bispo, seja lá qual for a categoria do seu líder. O que você tem que entender é que foi Deus que chamou ele. Não estou isentando o seu líder de erros, porque somos homens e somos sujeitos a errar. Mas o que eu quero dizer, o erro do seu líder não compete a você, compete a Deus. Deixa que Deus irá corrigir, mas olhe para o seu líder, sonhe os sonhos do seu líder, lute as lutas do seu líder, porque fazendo assim, você irá vencer, porque a unção que você honrar, é nela que você irá prosperar. Mas deixa eu falar aqui, o que eu vou fazer com trombeta, com cântaros, com tocha? Sabe o que eu quero dizer para você? É que estas mesmas armas que Deus deu para Gideão distribuir para os 300, são as mesmas armas que Deus continua querendo que o seu povo use. As armas não mudaram, meu querido. As armas continuam sendo trombeta, cântaro com tocha dentro. É com estas armas que você vai vencer. A trombeta, ela é a palavra de Deus. No livro de Isaías diz isso: tocai a trombeta em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra. É a trombeta, é o toque do chofar que se convoca o povo para a peleja.
É no toque de chofar que se celebra o triunfo que Deus nos dá sobre os nossos inimigos. Não largue a sua trombeta, esteja com a tua palavra, com a palavra de Deus na tua mão, se apegue a ela, porque esta é a arma poderosa de Deus para conduzir você a vencer. Mas e o cântaro e a tocha, querido? É a mesma coisa. O cântaro, o que é o cântaro? O cântaro sou eu, meu amado, o cântaro é você. A tocha acesa é o Espírito Santo que Deus deu e colocou dentro de você. Eu sou o cântaro e a tocha é o Espírito Santo que está dentro de mim. A Bíblia diz que Gideão diz para eles: olha, quando eu tocar a trombeta, todos vocês toquem também, e quando eu quebrar o cântaro, todos vocês quebrem também. Acompanhe o teu líder no toque do chofar, mas para que nós venhamos ter triunfo, o cântaro precisa ser quebrado, para que a tocha acesa fique em evidência. Eu preciso ser quebrado, querido, para que o Espírito Santo apareça. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dai glória. A tua vida precisa ser quebrada. É por isso que Deus te traz provações. É por isso que você passa por lutas, por dificuldades, porque Deus está dizendo: olha só, existe uma forma da tocha que eu coloquei dentro de você ficar em evidência, é você sendo quebrado. Porque quando eu sou quebrado, querido, eu falo como João disse, João evangelista: convém que ele cresça e que eu diminua, convém que ele cresça e que eu diminua. Sabe, quando eu sou quebrado, quando eu entendo que não é por minha causa, é por causa dele, quando eu entendo que não sou eu, que é ele, o Espírito Santo, a tocha, ela sabe, ela aflora dentro do meu ser, e quando ela aflora dentro do meu ser, as pessoas percebem a chama acesa, e é desta forma que as pessoas são atraídas. Não poucas vezes eu viajei, você também, na estrada à noite, e lá longe, na escuridão da noite, você vê uma luzinha acesa. No meio da escuridão você consegue ver uma luzinha acesa, porque quando a tocha ela é colocada em evidência, ela atrai as pessoas, porque a luz atrai as pessoas. Por isso que a Bíblia diz que não se pode esconder o lampião debaixo de uma cama. O lampião, ele foi feito para iluminar, a tocha foi feita para iluminar. Deixe Deus colocar para fora essa tocha do Espírito que está dentro de você. Mas para que isso aconteça, querido, eu preciso ser quebrado. Para que isso aconteça, você precisa ser quebrado. Para que isso aconteça, eu preciso passar pela tentação do deserto, porque é na tentação do deserto que eu conheço quem eu sou. Deus não me prova para conhecer a minha fé, não, senhores, Ele sabe qual é a minha fé, mas Deus me prova para que eu mesmo venha me conhecer, para que eu mesmo venha saber quem eu sou. Porque o importante na guerra espiritual, querido, é você saber quem você é. Existem 3 coisas importantes da vida do homem de Deus que ele precisa. Primeiro, ele precisa ser conhecido no céu, através das orações, através das consagrações, através da visita que ele faz lá, através do seu clamor. Então ele precisa ser conhecido no céu. Segundo, ele precisa ser respeitado na terra, ele precisa ter um bom testemunho, ele precisa que as pessoas olhem para ele e vejam nele um homem de Deus. Lembra-se daquela mulher com Eliseu, ela chega para o marido e diz: eu vejo que esse homem que passa pela nossa janela, ele é um homem de Deus. Eliseu era respeitado na terra, eu preciso ser respeitado na terra. E a terceira coisa,
eu tenho que ser temido no inferno. O inferno precisa temer a minha presença. O inferno precisa temer quem eu sou. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, você lembra? Os homens foram expulsar o demônio de um endemoniado em nome do Jesus de Paulo, e o demônio diz: olha, Jesus eu conheço, Paulo eu sei muito bem quem é. Oh, aleluia, aleluia, que Deus possa abençoar você, seja conhecido no céu, seja respeitado na terra, e seja temido no inferno. Que Deus possa te abençoar, querido. Que Deus possa lhe conduzir em triunfo. Esta é a minha oração. E que Deus possa fazer você galgar lugares altos. Porque é lugares altos que Deus tem para você. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem se ela abençoou a sua vida. Curte lá, divulgue, porque talvez existam pessoas precisando desta mensagem que você ouviu hoje. Deus abençoe você, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com a tua vida, em nome de Jesus Cristo.